Cá estamos nós com mais um programa, A Minha Caminhada com Deus, porque cada pessoa tem uma caminhada com Deus. Salvação não é apenas nós entregar a nossa vida a Jesus, mas como que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então é uma caminhada que nós temos com Deus. E hoje temos aqui conosco o pastor Jean, que vem do Brasil, primeira vez que vem aqui a Portugal, aqui mesmo no Tejal durante a convenção. Então vamos falar com o pastor Jean. Então, como que você vai? Eu vou muito bem, muito feliz de estar aqui pela primeira vez no Tojal, né, reunido com a nossa grande família aqui. Para mim está sendo uma experiência fantástica. Fantástica, né? Sim. Então vamos começar no início. Você nasceu onde? Como que era a sua família quando você era criança? Como que era? Era crente? Não era nada? Não, eu nasci numa família católica, porém não éramos aqueles católicos praticantes. No Brasil se diz católico não praticante. E você era isso, já sabia que era? Bom, fui criado assim pelos meus pais, não conhecia a verdade e é a maneira que eles me criaram, né? Sim. E... Tem muitos irmãos, grande família? Não, eu tenho apenas um irmão mais novo, 5 anos mais novo que eu. Somos 2 irmãos apenas. E fomos criados assim. E nasceu onde? Nasci numa cidade, eu moro na cidade de Pontal, que é a 40 quilômetros de Ribeirão Preto. E entre essas cidades tem uma outra cidade que se chama Sertãozinho. Mas eu apenas nasci e voltei para Pontal mesmo. Então Pontal é sua, é o seu lugar. Isso, a minha cidade de origem. Eu apenas nasci em Sertãozinho. É de origem e ainda está cá, está lá. Isso, exatamente. Pronto, então está bem enraizado lá. Exatamente. Então, você era católica não praticante, então... depois, então, como que era? Juventude, como que era por aí? Pronto, aí a gente foi crescendo e... Você era uma pessoa que estudava, gostava de estudar, como que é? Gostava de estudar, né, mas eu comecei a trabalhar cedo, por volta dos 12 anos. Meu pai era uma pessoa que ensinava muito sobre isso, trabalhar e tal, e ele arranjou lá um trabalho para mim quando eu tinha 12 anos. Você queria muito trabalhar quando tinha 12 anos ou não? Eu queria, eu achava a ideia boa, queria ter ali o meu dinheiro, algo nesse sentido, né? E meu pai sempre nos ensinou a trabalhar desde cedo. Então, meu pai... trabalhava durante a noite ou durante o dia, como que era? Não, eu trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Isso. Depois chegava da escola e aí eu vivia a minha vida de adolescente, com os amigos, algo nesse sentido. Então a sua aparência era assim como você está hoje, né? Com uma camisa, com um casaco, com o cabelo assim curtinho? Não. Então como era você parecia? Completamente diferente. Então como que era? Era aquele jovenzinho, uma magricela, sim, um cabelo maior e pronto. Sempre fui uma pessoa alegre, sempre gostei de brincar, fazer amigos. A minha juventude foi assim. E trabalhava como? Aonde? Perto de casa existia um escritório onde fazia-se documentação de veículos. E meu pai sempre teve caminhões. E meu pai fazia a documentação do caminhão ali nesse local. E foi nessa altura que ele falou com esse amigo, proprietário do escritório, olha, eu queria que meu filho trabalhasse. E foi engraçado que nos primeiros 2 meses, o meu pai queria tanto que eu trabalhasse que ele combinou com esse homem que eu trabalhava e ele levava o dinheiro, mas eu não sabia. Então meu pai pagava. Pagava para você trabalhar? Isso. Porque ele primeiro estava, pai, não tem ponto, eu não preciso disso, porque que eu vou? É apenas para ele não ficar à toa. Pronto, Mas depois no segundo mês, no terceiro mês, o proprietário lá do escritório disse que não precisava, tinha gostado de mim. No final você fazia um trabalho como deve ser. Exatamente, estava ali empolgado e virou um trabalho como deve ser. Aí já recebeu. Exatamente, de verdade. De verdade, sim. Pronto. Entretanto, eu sei que você converteu-se só depois de estar casada, né? Sim, já era adulto. Então, como é que você encontrou a sua esposa, a brasileira? Pronto. Então, aí depois eu saí desse trabalho, fui para um outro trabalho ali e nessa altura eu já estava ali por volta de quase 18 anos, por ali. Então eu trabalhei num
outro lugar onde trabalhava-se com antenas via satélite, essas coisas. E ela trabalhava junto com mais 2 irmãs numa farmácia que era em frente... Logo à frente. Logo em frente. Okay. Aí pronto, aí eu já olhei para ela, já fiquei interessado. Ficou interessada. Mas nessa altura já não era mais aquele adolescente, né? mais comportadinho. Já estava vivendo uma vida meio conturbada. Ok, então, como que então era a sua vida? Exatamente, com amizades erradas. Ok. E aí eu era uma pessoa completamente diferente, né? E ela era uma pessoa que tinha vindo de um outro lugar ali da região mesmo, mas um lugar menor. O pai dela trabalhava numa usina e como ele era encarregado ali de um departamento, eles moravam nesse lugar. Então, como ela morava ali, foi criada de um jeito diferente da cidade. Então, o que era normal para mim, que não era normal, para ela era mais absurdo ainda. Então, eram os extremos. O que era o normal para si? Então, pronto, eu nessa altura, eu tinha essas amizades erradas, eu bebia, eu fumava, eu ia para as festas, eu era aquela coisa... Né? Ou seja, nada do que ela queria. Sim, ok. Então, você teve que conquistar ela. Exatamente. E foi fácil? Não. Não foi fácil? Não. Mas é engraçado que a gente costuma conversar e falamos um ao outro, né? Deus já tinha um propósito ali. Porque eu nunca me envolvi com ninguém assim para namorar, nunca quis isso. Era apenas algo do meu estilo de vida, que era apenas... Tudo era diversão, tudo era uma festa. Ok. E daí, vendo aquela dificuldade em conquistar aquela garota, foi quando um dia a gente conversando... Quanto tempo você demorou para conquistar ela? Muito tempo, alguns meses. Meses, isso foi muito tempo. Foi muito tempo, foi muito tempo. E daí foi quando uma vez ela conversando comigo, ela disse, olha, se você quer realmente algo comigo, você precisa mudar. Eu falei, mudar o quê? Sim. Eu tô normal. Sim. Normal, mas tinha lá um cabelo gigantesco, agora brincos, já não era assim mais comprido, agora era brincos, o quê? Até onde? Até onde? Até aqui mais ou menos. Até aqui, cabelos assim. até aqui. Brincos, anéis. Brincos e anéis. Exatamente. Você não trouxe uma foto, né? Não, já não existe. Ainda bem que não temos fotos dessa época. Sim, né? Acho que não ia ser muito agradável. Mas ela disse, olha, você precisa mudar. E uma das coisas que você precisa olhou, mudar... Mas por quê? O quê? O que é que está aqui diferente? Tá tudo bem. Sim. E mudou? Mudei. Sim. Decidi mudar e para mim era tudo novo. Sim. Tive que mudar, mudei as minhas amizades. E daí eu tive que ir na casa dela, conhecer os pais, aquela coisa toda formal. Como que foi isso? Foi tenebroso. Foi tenebroso? Sim. Estava nervosa? Muito. Ok. A minha esposa, ela é a caçula de 13 irmãos. Irmãos? Sim. Homem, ok. Homens e mulheres, mas são 13. Sim. Né? E eu venho de uma família onde éramos apenas 2. Então ali qualquer coisinha na casa dela era um grande evento para mim. Sim. E dali, chegar ali para falar com hoje é o meu sogro, né? Sim. Era só o sogro ou estava lá a família toda à espera? Tudo a família estava envolvida. Toda a gente estava aí à espera. Tudo era em comum ali com a família, todos à espera. Mas eles já conheciam vocês ou não? Não, por sorte conheci o meu pai. Ok. Era sorte? Sim. Ok. Porque conversando ali com o meu sogro, né? E dali, quando eu disse quem... Porque lá uma cidade de interior tem muito isso. Você é filho de quem? Sim. E dependendo da resposta, o conceito muda. Sim, pois, claro. E para minha sorte foi uma mudança positiva. Sim, senão não tinha tido muito sorte, talvez. Apesar da aparência ali, né? Sim. Aí pronto, e a gente começou a namorar. E foi mesmo muito bom. Realmente eu mudei muitas coisas, mas o vício da bebida continuava, o vício de cigarro ainda continuava. E a gente foi namorando, mas foi um namoro muito bom, e até que ela ficou grávida. Mas a gente namorou por 12 anos. 12 anos? 12 anos. 12 anos. E daí, nessa altura, a gente já tinha uma casa, e foi quando a gente se casou. Sim. E depois, como que foi? Pronto, depois a gente se casou, né? E é engraçado. Já tinha filho, então? Não. Sim, a gente se casou no final de 2001 e o Felipe nasceu
em abril, ou seja, 4 meses 5 meses que a gente fazia que a gente tinha casado, ele nasceu. E é impressionante que a gente, mesmo que a gente tivesse namorado durante 12 anos, a gente não se conhecia. Sim. E depois, quando a gente se casou, aquela coisa, né, de estar juntos na mesma casa, não se conhecia, começaram os problemas. Né? Quando a gente namorava, era tudo bem, mas depois que a gente se casou, tudo piorou. Começaram então as brigas, os vícios aumentaram, comecei a ter de volta, não eram as mesmas amizades erradas do passado, mas outras amizades que também eram erradas, e aí a nossa vida virou mesmo um verdadeiro inferno, durante 6 anos. Durante 6 anos? Durante 6 anos. E daí a gente estava numa situação assim, a gente brinca, né? A gente assiste as séries da igreja e fala assim, olha, a nossa vida daria uma série, porque são coisas horríveis mesmo. Até mesmo que o Felipe, ele viveu junto conosco. Mas até que um dia, um cunhado nosso, ele também tinha se separado de uma irmã da minha esposa. E ele conheceu a Igreja Maná, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Exatamente. E eles tinham uma filha. Então ele passava todo domingo na casa do meu sogro, que nessa altura a minha cunhada estava morando ali, para pegar a filha para ir a Ribeirão Preto assistir a reunião de encontro com Deus. Sim. E teve uma vez que era... Então toda a gente falava isto também, ele vem agora, vai à igreja? Ou... já não tinha muito contato. Sim. Eu lembro de uma vez que ele também teve uma vida bem complicada. Eu lembro que uma vez eu fui levar o Felipe num parque de diversões e por acaso encontrei com ele, que ele tinha levado a filha. E eu fui lá e peguei 2 cervejas e voltei e fui... Olha, uma para mim ou para você. Ele, não, eu não bebo mais, agora eu vou na igreja. Você é crente? Aí eu olhei de cima e embaixo, você, assim como eu. Não, eu não acredito. Não, estou indo na igreja e tal. E foi o primeiro contato que eu tive, assim, com ele em relação à igreja. Sim, Mas eu não levei muito a sério. Sim, pronto. Se ele agora anda ali, pronto, é a vida dele. É aquilo, é a questão do julgamento, né? De olhar o passado da pessoa. Sim. Assim como eu achava que para mim não tinha jeito, para ele também eu achava que não tivesse. E depois disso, eu lembro que foi época de carnaval lá no Brasil. E o que é que acontece? Simplesmente eu desapareci nesse dia. Né? Com essas amizades erradas. E a minha esposa estava muito mal nesse dia e ela estava lá na casa do meu sogro, com a família dela. E foi quando essa irmã disse, olha, todo domingo meu ex-marido passa aqui para pegar a nossa filha e levar para a igreja. E ele sempre me chama. Mas como era ex-mulher, mas aqui naquela altura ele estava querendo lutar pela salvação dela. Apesar de ser ex-mulher, ele queria que ela também fosse salva. E olha, você tá mal, se você quiser ir, eu vou com você. Pronto. Então ela foi à igreja. Ela estava a ver a sua mulher toda assim. Exatamente. Sim, bem, pronto, olha, vamos lá, ponto. Sim, e ela foi à igreja, então Elas as duas foram. Exatamente, os 4, né? Esse cunhado com a filha, a ex-esposa e a minha esposa foram à igreja. E eu lembro que eu cheguei em casa, todo, né, olhei, mas não tinha ninguém. Pronto, mas eu também não estava em casa, né? Também, mas quando apareceu, então estava estranho que ela não estava. Por que não está aqui? E pronto, e eles chegaram bem tarde, porque, como eu disse, né? De Pontal a Ribeirão Preto, são quase 50 quilômetros até sair e tal, passaram em algum lugar para comer alguma coisa e chegaram bem tarde. E ela veio toda animada da reunião, né? E naquele dia foi a pior briga nossa. Foi a pior briga. A pior briga. Porque ela estava toda feliz e eu lá todo, né, daquele jeito. Chateada porque ela não estava em casa. Exatamente. E a gente, nesse dia a briga foi muito feia e tal. E a gente decidiu se separar. Olha, então a gente vamos nos separar, não tem mais jeito e tal. Mas ela tinha ido à igreja.
Sim. E Deus tinha falado com ela. E a gente já estava ali com advogados, tudo acertado. E a gente chegou à conclusão de que eu já não gostava mais dela e nem ela de mim. Então o melhor era separar mesmo. Mas daí, durante uma semana, a gente sem se falar, passou outra semana, ela foi à igreja, passou outra semana, a gente sem se falar, mas nesse meio tempo Deus falava com ela. E Deus tocou no coração dela de que ele poderia transformar tudo, que não precisava desistir de tudo. Sim. E foi quando ela me convidou. Ela falou, olha, a gente não está se falando, mas se você quiser ir na igreja com a gente. E eu ainda brinquei, mas tem tantas igrejas aqui. Sim. E você tem que ir numa igreja a 50 quilômetros daqui. Sim. Por que tem que ser tão longe? Por que tem que ser tão longe? E ela disse, porque lá é diferente. Mas todas as igrejas são iguais. Tem lá um pastor falando lá alguma coisa, o pessoal lá algumas orações, umas músicas, todas são iguais. Ela, não, lá é diferente. E daí foi quando eu pensei, como eu estava pensando assim que a gente realmente ia se separar, Sim. eu falei na minha cabeça, ela quer usar isso contra mim, né, colocar meu filho contra mim, aquela coisa. Sim. Então eu vou nessa igreja aí, porque... Aí ela não vai ter nada contra mim. Eu só vou na igreja, né, para ela não ter essa arma, mas não que eu queira ir à igreja. Eu não quero ir à igreja. E foi muito engraçado que nesse dia eu fui à igreja com esse cunhado e fui o tempo todo reclamando. Durante a reunião? Não, no caminho. No caminho para lá. Aí reclamando. E eu já tinha lá... 40 quilômetros. Quanto tempo demorava para chegar lá? 50 quilômetros ali, né, andando devagar ali, uns 40 minutos. Sim. E reclamando, não sei o quê, o tempo todo, já tinha ali tomado alguma coisa. Não estava assim, alcoolizado, mas também não estava normal. Bem, e reclamando e tal. E foi quando eu entrei à igreja e lá nesse prédio, quando o estacionamento da frente ficava cheio, passava por trás. Por detrás, sim. Fomos lá por trás da igreja e quando eu entrei, o pessoal do louvor estava ali apenas passando som. Não havia começado a reunião ainda. Sim. E mesmo ali, naquela preparação da reunião, quando eu entrei, no início fui mal educado com o assistente que estava ali. Bem-vindo, qualquer coisinha. Bem-vindo, tá bom. E reclamando, por que eu estou aqui? Mas é muito engraçado, porque quando eu pisei na igreja, foi como se Deus, claro que com todo o amor, me colocou no meu devido lugar. E dali, sabe, eu senti não sei explicar direito, como que um choque, algo que mexeu muito comigo e dali eu parei de reclamar. Senti um estilo presente de Deus. Exatamente. E a reunião nem tinha começado ainda. E daí durante o louvor eu chorei muito e Deus começou a falar muito comigo. Então você foi com o seu cunhado? Exatamente. Não foi com a sua esposa? Sim, não. Também. Todo domingo, lembra? Sim. Todo domingo ele passava lá. Então nesse domingo eu também fui. Entretanto você no carro o tempo todo a reclamar. Entretanto já estava... Elas atrás ali, acho que orando, e eu na frente reclamando. E foi muito engraçado. E eles ali com toda a paciência do mundo, principalmente esse cunhado. Então ele levou a gente para a igreja. Então pronto, eu já estava ali na igreja e nessa reunião, assim, eu senti mesmo a presença de Deus e tal. Mas era engraçado que sempre na hora do apelo da salvação, eu saía da reunião. Sim. Ia lá fora fumar um cigarro, ou ia tomar água, ia fazer qualquer coisa. De propósito? Ou... Não, e era, sabe, algo me puxava para fora da igreja. Sim. E dali eles perceberam e eu fui... Quer dizer, você foi uma vez e depois então foi mais vezes? Foi. Só que não foi à frente para a salvação porque sempre estava lá fora a fazer qualquer coisa. Exatamente. Até que um dia foi bem engraçado, que o meu cunhado chegou e colocou uma garrafinha de água do lado. Ele olha, se tiver sede, a água está aqui. Não precisa ir lá na frente. Foi nesse dia que eu aceitei Jesus. Ok. Porque eu não saí para tomar água, nem para fazer nada. Mas isso acho que levou um mês. Sim.
Porque a gente ia... Você já gostava de estar lá, sentia a presença de Deus? Já gostava de estar lá. E depois de umas 2 ou 3 reuniões, a gente começou a conversar e a gente foi, vamos dizer assim, olha, a gente ouviu lá o que o pastor falou e se a gente colocar isso em prática, eu acredito que vai mudar. Sim. Então, assim, ela foi antes para a igreja. Sim. Mas quando eu fui, chegou um tempo em que eu era o que falava mais sobre, olha, vamos colocar em prática. E qualquer dificuldade que vinha, em outras áreas também. Sim. Não, mas o pastor falou, se Deus falou, isso vai acontecer. Então você foi à igreja, entregou a vida a Jesus, quer dizer, a sua vida mudou, exatamente, na verdade. Mudou. Você sentiu uma coisa quando entregou a vida a Jesus ou não? Quando eu aceitei Jesus... Sim. Não, ali naquele momento, na verdade, é assim, a gente entrega a vida para Jesus e no momento, assim, pelo menos comigo, a gente não entende muito bem o que é aquilo, né? E é por isso que nós temos que ter uma caminhada, por isso que a gente precisa de pessoas, que no meu caso, esse cunhado o tempo todo, depois ele passou a frequentar mais a minha casa, e ele sempre ia, ele levava um CD. Estava mesmo a fazer este acompanhamento. Sim, e ele sempre foi uma pessoa de, assim, ele quase não fala, é a personalidade dele. Sim. E ele não pregava, ele não falava da Bíblia, mas ele sempre levava um livro, olha, lê esse livro. E eu lia. Então, olha, ouça esse CD, e eu ouvia. Porque eu estava ali naquela fase em que, pronto, se eu não tenho mais chance aqui. Eu, com as minhas forças, eu não tenho mais chance. Porque nessa altura a gente já estava com problemas, não era apenas no casamento, problemas financeiros, vícios, várias coisas, né? Ou seja, todas as áreas. O meu filho, ele ficava doente o tempo todo. Se era frio, eu ficava doente por causa do frio. Se era calor, era por causa do calor. Então a gente vivia com dívidas em farmácia, né? Na farmácia que a minha esposa trabalhava, a minha cunhada trabalhou o tempo todo, né? Então, ela é testemunha de que toda vez que eu chegava ali ia pagar a última, tinha que fazer outra compra gigantesca de remédios. Então, assim, era uma prisão. E com esse acompanhamento, ouvindo os CDs do apóstolo, os livros do apóstolo, então isso ajudou muito a gente aqui, a gerar fé no nosso coração. E depois disso... as coisas foram melhorando. Já não era só o problema do casamento, mas era várias coisas. Então, começaram a praticar várias coisas. Sim, porque, como eu disse, né? Eu vivi uma vida de vícios. E o vício, além de nos destruir nosso corpo, ele também, junto, ele destrói a vida financeira. Né? Todo vício, ele custa, né? Sim. Então, assim, a nossa vida financeira estava completamente destruída, o nosso casamento estava completamente destruído, a saúde do meu filho ali também era bem precária. Então, assim, olhava para todos os lados e não via uma solução. E foi quando eu vi, né, e entendi que Deus, ele não era aquele Deus que eu aprendi desde criança. Que era um Deus ali, de uma estátua, de qualquer coisa. Que ela sabia da minha vida. Pronto. Não, agora eu aprendi que existe um Deus que é vivo e que ele nos abençoa. Ele tem o desejo de estar com a gente. E como eu estava dizendo, foi aí então que a gente combinou. Vamos servir a Deus. E a gente mudou completamente mesmo. Então começou a pôr as coisas em prática e começou a ver o resultado. Sim, a gente colocou em prática tudo o que a gente aprendia. Sim. Íamos na igreja, aprendíamos algo novo, colocávamos em prática sempre. Tudo foi mudando. E tudo foi mudando para melhor. Para melhor. É a tal música, né? Tudo foi mudando para melhor. Sim, para melhor. Agora, só para acabar esta parte, dá uma palavrinha para as pessoas que talvez passam por problemas, têm essa ideia que Deus também é um Deus muito longe, que nem tem solução para nada. Sim, você que está aí assistindo a gente hoje, né? De repente, assim como eu, né? Acredita num Deus que está longe, inatingível, um Deus que só se achega naquela pessoa que é muito especial. Não, Deus nos ama. E assim como eu conheci esse Deus maravilhoso, né? Claro que ele se usou de pessoas para cuidar de mim. Hoje eu estou aqui, feliz na presença de Deus.
você também tem acesso a esse Deus. E basta estar conosco, né? Numa igreja Maná, estamos aqui para ajudar todas as pessoas. Muito obrigada. Então, já falamos mais. Até uma próxima.